Olá, meus queridos, muito boa noite, meus queridos alunos do EJA. Etapa de número 7. Estamos de volta, hein? Estamos de volta com a segunda parte do nosso encontro, a nossa aula de inglês, a nossa English Class. Galera, a gente falou na primeira parte sobre conto e sobre romance. Encerramos a nossa primeira parte com um exemplo de fábula. Vocês lembram disso? A gente falou um pouquinho sobre a fábula da raposa e das uvas. E aí, galera, é importante que você perceba como é que esse gênero se organiza, a partir de qual tipologia textual. No caso, é o tipo narrativo, tá ok, gente? É importantíssimo que você perceba isso, tá ok? Que é o tipo narrativo, é um texto narrativo. Vamos que vamos então, que agora eu tenho mais alguns exemplos para vocês. Vamos enfrentar agora um pouquinho mais do texto romance. Vem comigo. Vem comigo, que agora estamos iniciando a segunda parte do encontro de hoje. Olha só, galera. Começamos falando um pouquinho aí sobre o texto Born a Crime, nascido de um crime. Quem foi que nasceu de um crime? Esse texto foi escrito por Trevor Noah, esse cara aí da imagem que vocês conseguem visualizar, tá bom? Observa também, galerinha, que nós temos aqui, ó, aspas. Professor, o que são essas aspas? Galera, essas aspas marcam a fala do nosso autor, a fala ipsilitre, letra por letra, palavra por palavra, aquilo que ele está falando. Então ele diz aí, ó, I became a chameleon, ele se tornou um camaleão. Professor, um camaleão? Como assim? Vamos pensar um pouquinho, ó. Camaleão, gente, é aquele animal que muda de cores, mas ele já chega logo em seguida, ó. My color didn't change. Minha cor não mudou não, viu? A minha cor não mudou. But, lembra aí desse but, ó. Esse but é o nosso mais. É aquela expressão contrastiva. But I could change your perception of my color. Então eu consigo alterar, eu consigo mudar a sua percepção acerca da minha cor. Galera, é importantíssimo que você consiga perceber isso, hein? Ele está falando da cor de pele dele. Ele não muda a sua cor de pele, mas ele consegue mudar a sua percepção. Observa na imagem. Você acha que esse rapaz ele tem a pele escura ou a pele clara? Mas ele prometeu aí pra gente que vai mudar a nossa perspectiva sobre a cor dele. Algumas pessoas talvez percebam a cor da pele dele como uma cor de pele menor, uma cor de pele menosprezada por ser escura. Mas olha o que ele diz pra você, ó. If, galera, esse if, marca aí que é importante. Esse if é um condicional, ele dá uma condição. Se você fala comigo utilizando a língua Zulu, Zulu é uma língua de origem africana. I reply to you in Zulu, eu te respondo utilizando também a língua Zulu. Olha só, mais uma vez o if, mais uma vez a condição. Se você falar comigo na língua Tswana, que também é uma língua africana, e eu respondo você utilizando a linguagem Tswana. Galera, olha o que ele está dizendo aí, que ele consegue falar vários idiomas, ele fala a língua inglesa, ele fala a língua Zulu, fala a língua Tswana. E aí, gente, ele diz aqui no finalzinho, ó, maybe, talvez, I didn't look like you. Talvez eu nem parecesse com você. Mas, olha aí o mais. Olha aí o mais. Olha aí o mais. Mas, se eu falo como você, então aí sim, aí eu sou você, que está conjugado inclusive no passado. Se eu falasse como você, eu seria você. Perceba, meu querido aluno, nesse texto, que ele quer se aproximar de você a partir da língua que ele fala. É a língua quem vai dar esse poder de aproximação. Ele não muda de cores, ele muda de língua. E aí, a partir disso, ele se aproxima de quem está com ele. Galera, questão número 1. Antes da gente ler o texto como um todo, a gente não leu ainda o texto sobre Born a Crime. Vamos ler já já. Qual é o possível enredo desse texto? Eu coloquei entre parênteses, ó, possível. Eu vou dar 2 minutos para vocês lerem essa questão
e me darem uma resposta. O que é que vocês acham? Qual é o possível enredo desse texto? 2 minutinhos aí na tela para vocês. Estamos de volta. E aí, galera? O que vocês marcariam na questão de número 1? Qual é o possível enredo desse texto? Galera, a letra A diz que pessoas se assemelham fisicamente. Não, né, gente? Não é para falar de pessoas que se assemelham, não. Pessoas que se parecem fisicamente. Tem nada a ver, não. Letra A tá eliminada, né, gente? Não dá pra ser a letra A, não. Então a letra B fala de um personagem principal que tem facilidade com línguas. Ok, galera, esse personagem tem essa facilidade aí com idiomas. Mas será que esse é o ponto central, é o foco do nosso texto? Não, ele nem sabe se ele é fácil mesmo, se ele tem essa facilidade. Ele pode simplesmente ter aprendido. Não sei se foi fácil, se foi difícil, se ele foi para uma escola de idiomas, não sei. Talvez nem tenha sido tão fácil assim como a gente está pensando, né? Letras C ou D. O que vocês marcariam, gente? Coloca aí no chat para eu ver. O que vocês marcariam na questão 1? A letra C diz a violência em que se encontra o personagem principal. A gente falou aí de violência. Pois é, galera, é complicado a gente marcar a letra C. Talvez sim, tá no título do texto que ele foi nascido de um crime. Mas eu não sei se essa ideia foi realmente violenta. Letra C não parece ser a minha resposta correta. Mas a letra D fala da tentativa que ele tem, olha só, de se aproximar das pessoas. E ele tenta se aproximar de outras pessoas utilizando a língua, utilizando-se do idioma. Então, olha só, a resposta da questão 1 é justamente essa. A tentativa do autor com essa aproximação. Ele tenta se aproximar, ele tenta se disfarçar feito camaleão para se aproximar do outro. Questão número 1, letra D de dado. Ainda sobre esse mesmo texto, galera, vamos lá então. Olha só, questão agora número 2. Qual é o motivo que é dado no texto para que o autor se considere um camaleão? Por que o autor se considera um camaleão? Galera, vocês têm 2 minutos para responder aí a questão número 4. Por que esse autor se entende, se considera um camaleão? 2 minutos na tela para vocês responderem.
E aí, galera? O que vocês marcariam na questão de número 2? O autor se considera um camaleão. Ele diz lá: I'm like a chameleon. Eu sou como um camaleão. E por que que ele faz isso, gente? Letra A. Ele se vê como semelhante das outras pessoas. Será que é essa a resposta? Parece uma resposta inteligente, né, galera? Ele se vê, ele se enxerga como semelhante das outras pessoas a partir do idioma que ele fala, a partir da língua. Ah, se você falar na língua Zulu, uma língua africana, eu respondo você na língua Zulu. Se você fala comigo na língua Tswana, eu respondo você na língua Tswana. Parece uma resposta interessante, né, gente? A letra A. Que tal a letra B, gente? Ele tenta se camuflar na sociedade. Gente, apareceu alguma coisa no texto sobre camuflagem. Não, gente, aqui é o que o camaleão faz. Mas ele não tem essa característica de camuflagem, não. Ele não quer se esconder de alguém ou de algum grupo social. Letra B não é nossa resposta. Que tal a letra C, galera? Ele muda de opinião como um camaleão que muda de cores. Galera, o texto não menciona opinião, o texto não fala sobre opinions. Aí é feita a comparação, ó, entre a ideia das cores do camaleão e as opiniões, mas não, o texto não traz a ideia de opinião, então não é essa a nossa resposta. E a letra D diz que ele é duro, duro como as escamas de um camaleão. Não, né, galera? Essa dureza também não foi falada no nosso texto, não. Na realidade, é o contrário. Ele é uma pessoa bastante flexível, porque de acordo com o idioma que a outra pessoa fala, ele consegue se comunicar também, para que ele possa se aproximar dessa pessoa. Tá ok? Então é essa a intenção dele quando ele tenta se aproximar do outro. Ele vê a outra pessoa, ele quer que os outros se vejam como semelhantes a ele. Então, essa tentativa de aproximação por semelhança é o que ele utiliza, essa ideia de comparação. É por isso que ele se compara a um camaleão, tá bom? Então é importantíssimo que você perceba. Questão número 2, resposta letra A, tá bom? Pessoal, então vamos ver agora o texto que a gente estava propondo. Esse é realmente o nosso texto. Observa aí que logo de cara você tem o título Born a Crime, Nascido de um Crime, e esse aí é o título, olha só, do livro do Trevor Noah. Professor, e esse aqui é o livro, é esse aqui mesmo, essa aqui, ó, é a book cover. Essa daqui, ó, é a capa do livro. Tá bom, gente? É a capa do livro que ele escreveu. Observa só. A capa do livro. Professor, então ele escreveu esse livro e a gente vai debater sobre o livro exatamente. Olha só o que ele diz aí na capa. Born a Crime, nascido de um crime. São histórias da infância na África do Sul. Ah, professor, então ele nasceu na África do Sul. Exatamente. E aí, gente, nós vamos ter um pouquinho sobre a história desse cara, a história do Trevor Noah. Galera, eu queria que vocês lessem esse texto com bastante atenção. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem o texto, porque esse texto ele é muito importante. Eu queria que vocês lessem de maneira que vocês observassem quais as expressões principais que marcam esse texto. Pode ser? Então, 2 minutinhos, vocês leem o texto de maneira mais inteligente e estratégica possível, observando principalmente as palavras cognatas. Quais palavras vocês conhecem desse texto? Quais palavras parecem com a língua portuguesa? Tenho certeza que isso vai ajudar vocês. Lembrando também da primeira parte da nossa aula, da narração, a gente lembra um pouquinho dos elementos da narrativa, quem é o autor, qual é o contexto, tempo, espaço, tudo mais, tá bom? 2 minutinhos, aí vocês fazem a leitura e em seguida a gente comenta juntos, tá bem? Boa leitura para vocês.
E aí, galera, como é que foi para vocês a leitura desse texto? Foi uma leitura difícil? Foi uma leitura mediana? Foi uma leitura fácil? Foi uma leitura tranquila? Como foi que vocês conseguiram ler esse texto? O que vocês entenderam? Vocês conseguiram pegar a expressão aí, ó, de tempo, de lugar, o contexto em que estava acontecendo toda essa trama, toda essa história da narrativa do Trevor Noah, desse livro do Trevor Noah? Vamos dar uma olhada juntos então, olha só. Começa assim, ó. Today, então hoje, na atualidade, esse cara aqui, ó, o Trevor Noah, ele está liderando esse daily show on Comedy Central. Olha só, então, galera, ele tá aí nesse lugar, que é o Comedy Central, é um programa de televisão, que nesse programa nós temos o Daily Show, o show diário. E aí, galera, ele é o apresentador desse programa. Então, professor, quer dizer que ele é um comediante? Ele é um comediante, sim. Ele participa aí do Comedy Central. Galera, esse cara, olha só, as a child, enquanto ele era uma criança, na sua infância, ele cresceu, grow up, olha só, crescer, numa África do Sul. Ah, professor, então ele é africano, sim. Ele é nascido na África do Sul. E ele estava lá em qual contexto, galera? Olha só. No apartheid. Muita gente, quando lê esse nome, já pensa em um bocado de coisa, já tem um bocado de inferências, porque é um contexto muito triste da história da humanidade, pessoal. O apartheid foi um momento em que foi politicamente legal, ou seja, era possível, era legalizado o racismo, o preconceito para pessoas de cor de pele escura, pessoas pretas. Pensa um pouquinho aí, então. Olha que dificuldade, gente. Na África do Sul, existia apenas 2% da população de cor de pele branca. Então, esses 2% de população conseguiam se sobressair, ter mais privilégios do que toda uma 98% de toda uma grande quantidade, a maioria absoluta da população, galera. E o pior de tudo, como eu já falei, isso foi um período em que foi legalizado esse preconceito. Você entende isso? É legal. Eu digo perante a lei, você pode se utilizar da lei para destilar o ódio do preconceito. Isso aí na África do Sul, país africano, mais uma vez, onde apenas 2% da população é branca. Então, galera, nesse contexto que a gente consegue perceber, lembrando aí que desse contexto surgiu, por exemplo, Nelson Mandela, foi um grande líder, um grande ativista contra esse regime político que legalizava a segregação racial, que legalizava por lei esse preconceito. Nesse contexto, a gente percebe, olha só, que o Trevor Noah literalmente nasceu de um crime. Professor, e dá para alguém nascer de um crime? Como é que é isso, gente? His father, não tá falando agora do pai dele, ó. His father is white. O pai dele é branco, ele tem a cor de pele branca e ele tem, olha só, heritage, ele tem essa ancestralidade suíça germânica. Então o pai dele tem origens europeias, galera. O pai dele era branco. E que tal a mãe dele? His mother, a mãe dele, she's black. Ela não. Ela é negra, ela tem origem, ela tem ancestralidade Xhosa. Professor, e o que é que significa Xhosa? Galera, Xhosa é uma das várias etnias que nós encontramos no território africano. Nós temos a Xhosa, nós temos a Tswana, nós temos a Zulu, nós temos o Bantu. Todas essas ancestralidades, essas árvores genealógicas existem, essas etnias, elas existem. E nós precisamos reconhecê-las pela sua riqueza, pela sua diversidade. Mas voltando aqui para a história do Trevor Noah. Galera, os pais dele, um era branco e o outro
era negra, a mãe dele era negra. Então, pessoal, você consegue perceber que nesse momento histórico, nesse contexto, tempo e espaço, nesse contexto apartheid, África do Sul, primeira e segunda metade do século XX, nós temos aí um problema, nós temos um conflito. Olha só, esse relacionamento interracial dos pais do Trevor Noah era ilegal, galera, até o tempo de seu nascimento. Você consegue pensar isso, gente? Você consegue entender a violência que é um casal em que uma pessoa tem a pele clara e outra pessoa tem a pele escura? Esse casal, somente por isso, somente pelo fator raça, somente pelo fator cor de pele, esse pessoal ter um relacionamento de maneira ilegal, ser passível, por exemplo, de prisão, tá fora da lei. Esse pessoal cometeu um crime ao se relacionar. Você consegue perceber isso? Gente, isso é muito forte, isso é muito violento. Você consegue pensar hoje, você aqui no ano de 2022, agora, no seu contexto, o contexto em que você vive, você só poder se relacionar com pessoas da mesma cor de pele sua? Complicado, né, gente? Por que que esse é um fator tão condicionante assim, tão determinante assim, para ser inclusive dito como ilegal? Tá lá na lei, na política. É complicado, né, gente? Então esse foi um período aí bem difícil. E por isso, esse autor trouxe no título do seu texto Born a Crime. Eu nasci de um crime. Olha que coisa difícil de se entender, né? A pessoa que nasce a partir de um crime. É difícil, né, galera? Então é isso. Então, olha só, nesse livro, Born a Crime, olha aí, ó, In Born a Crime, no livro, esse cara, o Trevor Noah, ele discute a partir de como é crescer em Joanesburgo, em Johannesburg. Galera, Joanesburgo é a capital da África do Sul. Então ele nasceu lá na capital. Como foi aí para ele? Ele descreve no livro. Como foi? Ele discute tudo isso, ele aborda tudo isso no livro. Como foi crescer nesse contexto em que o apartheid ainda era dominante? Como foi crescer em Joanesburgo? Como foi, olha só, navegar, saber lidar com esses clashes, com esses conflitos culturais, pessoas de etnias, raças diferentes, cores de peles diferentes, sendo tão preconceituoso, preconceito sendo politicamente legal. Quando eu digo legal, eu digo baseado na lei. E aí, gente, ó, claro, ele também fala a respeito, ele navega nesses mares aí de comunidades, olha só, de vizinhanças violentas, violência desde cedo, né, gente, na vida desse cara. E aí é complicado, né, galera, porque você percebe que todo esse contexto, infelizmente, não tá tão longe, não tá tão distante daquilo que a gente vive hoje em dia. Não tá na lei, não está ali de cara para você olhar e perceber, olha, artigo tal, da lei tal, não tem isso. Mas a gente percebe ainda que hoje, pleno no ano de 2022, a gente tem ainda muitas pessoas que se utilizam de preconceito para destilar ódio, para trazer, inclusive para criminalizar outras pessoas, menosprezar outras pessoas por conta de sua origem diferente ou da sua cor de pele diferente. Tá ok? E é claro, né, gente, isso a gente tá falando de violência, né? Infelizmente, ainda acontece. Galera, vamos praticar então, né, gente? Sobre agora esse texto, eu quero que vocês respondam para mim a questão de número 3, beleza? Por qual motivo esse autor diz ter nascido de um crime? Por que isso aconteceu, galera? Qual a motivação que ele tem para falar isso? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês, que é o tempo de vocês observarem cada uma das alternativas e responder para mim qual é o motivo que esse autor tem
para ter dito logo no título, estampado no título, que ele nasceu de um crime, tá bom? 2 minutinhos na tela. E aí, gente? O que vocês marcariam na questão 3? Qual resposta vocês acreditam que seja a resposta correta? Por qual motivo o autor prefere estampar? Ele escolhe estampar na capa do seu livro. Isso. Por que ele fala aí, olha só, que ele foi nascido de um crime? Galera, a letra A diz que é por conta das dificuldades sociais de seu país. Galera, até que ele menciona aí que no texto vai ter, no livro vai ter um pouco sobre as dificuldades. Um país que tinha muitas clashes, muitas lutas, embates, conflitos, uma vizinhança violenta, uma comunidade violenta. Então essas dificuldades sociais aparecem. Mas não é por isso que ele fala aí, ó, de ter nascido de um crime, não. Que crime é esse? Não tem crime, né? Dificuldade social não é crime. Letra B, o que vocês acham? Será que é porque o pai dele era um criminoso? Não, gente, falou nada disso não. O pai dele era somente uma pessoa de pele branca. Ele não tinha cometido nenhum crime. Ele não era um criminoso procurado, não. O crime, entre aspas, que ele cometeu perante a lei do apartheid foi ter tido um relacionamento com uma mulher que não fosse branca, uma mulher que tivesse ancestralidade idêntica à dele, que fosse também de origem europeia. Como isso não aconteceu, aí sim ele se tornou um criminoso. Mas não, o pai dele não era um criminoso procurado, não. Letra C diz que é por conta da política racista de seu país. Galera, houve essa política racista? Com certeza. Essa política racista é a chamada apartheid. Apartheid. Ou apartheid, como vocês preferirem chamar. Essa política que teve grande incentivo, inclusive, das potências europeias da época, para reforçar aí essa superioridade étnica. Pessoas que são melhores do que outras. Ou seja, uma política altamente baseada no racismo, no preconceito. E aí, por conta dessa política racista, que ficou conhecida lá no país dele, lá na África do Sul, como apartheid, é isso aí, né? Foi por isso que ele diz ter nascido de um crime, né, galera? A letra C é a nossa resposta. E que tal a letra D, gente? A letra D diz que ele é nascido de um crime por causa de um crime que foi cometido por sua mãe no momento do parto. Não, galera.
Nananina não, a mãe dele não cometeu nenhum crime. A mãe dele não cometeu nenhum crime durante o momento aí de parto, não. O crime que aconteceu foi porque eles politicamente adotaram a ideia de que o preconceito é a arma principal do governo. Então, com relação a isso, não é resposta a letra D de dado. Nossa resposta é a letra C. Por conta de uma política racista que foi instaurada aí no governo do país África do Sul na época de seu nascimento. Questão número 3, resposta correta, letra C. Vamos então para mais uma, ainda sobre esse texto, viu, galera? Estou seguindo ainda a mesma ideia do mesmo texto. Seguindo esse mesmo texto, vamos agora de questão 4. E aí, gente, precisa de um minutinho para vocês responderem essa questão 4? Ou a gente pode seguir direto? O que vocês acham? Olha só, a questão 4 diz o seguinte: o narrador deste romance, ele pode ser entendido, ele pode ser classificado como... Letra A, será que ele é um narrador personagem? Letra B, ele é o narrador onisciente? Letra C, ele é o narrador observador ou ele é o narrador irrelevante? Vamos responder juntos essa? Observa só. A letra D diz que é um narrador irrelevante. Gente, na classificação que a gente fez na primeira parte do nosso encontro, nem tinha essa ideia de irrelevante. Irrelevante de essa importância, viu? Não é nada disso, não. Muito pelo contrário, o narrador é importantíssimo para o nosso texto, viu? Ele é importantíssimo, ele não é irrelevante, não. Letra C diz que é um narrador observador. Lembra, ele é observador porque ele observa, ele não se inclui nos fatos, ele não participa. O que é que vocês acham? Esse narrador, ele participa ou não? Claro, gente. É um texto biográfico. Galera, esse romance é o livro e esse é um livro biográfico. Professor, e o que é algo biográfico? Divide a palavra em duas. Gráfico, grafia, escrita, bio, vida. Então são os escritos, aquilo que foi escrito a partir da vida de alguém. Na verdade, galera, eu ainda adiciono aqui, ó. Adiciono aqui, ó. Esse texto é um texto autobiográfico. Auto por quê, professor? Porque é dele mesmo. Foi ele mesmo quem escreveu as coisas que aconteceram em sua vida. Ele não tem como ser um narrador observador, galera. O observador é aquele que observa de longe, que está ali só olhando, ele não está participando ativamente. Como é que é autobiográfico? Como é que ele está expondo a sua própria vida, aquilo dele mesmo, aquilo que ele viveu e ainda vive, é claro. E você pode chamar isso de observador? Não dá para ser observador, não, né, gente? Não dá para ser observador. E letra B, será que ele é onisciente? Também não, galera. Lembra que o onisciente é aquele que sabe de tudo, que percebe tudo, que entende todos os personagens, sabe dos pensamentos de cada um. Não é isso não, né, galera? Ele não tem esse poder. O que ele tem é a participação efetiva, a participação ativa dentro da história. Então ele é um personagem entendido como, aliás, um narrador percebido, entendido, classificado como um narrador personagem, tá ok, gente? É aquele narrador que participa, que tá lá junto do que tá acontecendo. Ele não é aquele narrador que simplesmente observa de longe, não é isso. Então a resposta da questão número 4 é a letra A. Ele é um narrador personagem. E é a partir daí que a gente tem essa classificação, tá? Personagem, onisciente ou observador. Irrelevante nem existe, tá, galera? Isso aqui não é alternativo para você marcar, não. Ainda tem mais uma questão, galera? Aqui é a nossa questãozinha reflexiva, né, gente?
pra gente finalizar o encontro de hoje. E atualmente, galera, o que é que você compreende sobre apartheid? O que você compreende sobre esse tema, sobre esse assunto? Qual é a importância de entender, de conhecer esse assunto, galera? Será que é importante conhecer e debater sobre esse assunto? Pessoal, certamente é importante. Não se combate nenhum preconceito, não se combate nenhuma ideia se você simplesmente fingir que ela não existe ou fingir que não acontece. Muito pelo contrário. Você tem que conhecer sobre o assunto, você tem que entender sobre o assunto, você tem que se aprofundar para que você, a partir desse conhecimento, você possa ter argumentos. Você possa dizer, olha, nessa altura do campeonato, não dá mais para a gente pensar em retornar para uma política como a política do apartheid. Então, olha só, essa política racista, de segregação racial, será que ela é diferente da nossa realidade hoje? Olha só, é muito diferente ou não? Ou hoje a gente ainda vive apregoado, ainda vive se segurando nesses pilares do racismo e do preconceito. É uma realidade difícil, gente, mas infelizmente não dá para tampar o sol com peneira, não dá para dizer, eu finjo que não existe e tá tudo bem, eu finjo que não existe e não acontece mesmo. Não é assim, né, galera? Infelizmente, no nosso país ainda acontecem muitos casos de violência por conta de racismo. Não chega ao apartheid, porque como eu falei para vocês, o apartheid é um regime político, tá bom, galera? Um apartheid é um regime de lei. A pessoa impõe aquela lei e a partir daquela lei você deve ou não fazer algumas coisas. Por isso que o Trevor Noah fala ter nascido de um crime. Tá, o que ele nasceu de um crime, por quê? Porque à época um casal que tem um filho, mas um casal que tem um relacionamento entre uma pessoa que é de uma cor de pele e outra pessoa que tem outra cor de pele, dita inferior ou superior, não podem ter esse relacionamento. Então, gente, é algo por lei e, mais uma vez, é algo extremamente violento. Tá bom? Então, eu termino a aula com essa questão reflexiva para vocês. O que é que vocês entendem? Será que foi importante essa aula sobre tanto as estratégias de reconhecimento de textos narrativos, quanto de classificação, de elementos, classificação do autor-personagem, quem é esse narrador, narrador? Esse narrador, ele é um narrador-personagem, narrador onisciente, quem é esse cara que está manuseando o texto? E aí, é claro, eu trouxe também, para a gente refletir e finalizar o encontro de hoje, o conteúdo, né, galera? Não é só forma, mas também conteúdo. O que é que está no conteúdo dos nossos textos? É importante conhecer sobre o assunto racismo, sobre o apartheid, ou é mais interessante a gente apagar a nossa história e simplesmente viver um conto de fadas achando que não existe? Eu acho que é mais interessante a gente ler sobre, procurar textos. Fica aí, então, a dica de leitura para vocês, se vocês tiverem interesse. É um ótimo livro, o livro aí do Trevor Noah, Nascido de um Crime, Born a Crime, tá bom? Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui. Eu vejo vocês certamente no nosso próximo encontro, na sexta-feira. Esse encontro vai ser o último encontro durante o mês de julho. E a gente vai se ver só em seguida lá no mês de agosto, pra gente curtir um pouquinho as nossas merecidas férias, tá bom? Então, galera, foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesta noite e eu encontro vocês na próxima sexta-feira, tá bom? Um abraço e até mais. Bye, bye. See you.